Boa noite, amados irmãos e irmãs. Participar do culto em adoração e louvor a Deus é uma grande oportunidade de comunhão, de orientação, de confissão, de conforto, de renovação, de esperança e de fé. Deus está entre nós, em cada lar, em cada pessoa que conosco participa. Todos somos acolhidos e acolhidas em seu amor e bondade. Na presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vivenciaremos alegria e esperança. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus Todo-Poderoso, rico em poder, sabedoria e amor, Tu mesmo nos deste o espírito do discernimento para te conhecer, o poder da palavra para celebrar a Tua glória, a força do amor para nos dedicarmos a Ti em alegria, na unidade do Espírito Santo, por Jesus Cristo que une todas as coisas em sua plenitude, nós e toda a criação damos-te honra e glória, graças e louvor, culto e adoração, agora e para todo sempre. Amém. Salmos 24. Quem pode ir ao templo? Salmo de Davi. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele
quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Por isso, sejamos corajosos e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Cercas em volta, tua mão em mim repousa, a ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Até os céus, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas.
Ouçam as boas novas. Quem está na posição de condenar? Somente Cristo, e Cristo morreu por nós. Cristo reina no poder por nós. Cristo intercede por nós. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho e apareceu o que é novo. Saibam que estão perdoados e tenham a paz. Leitura de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Diz assim: Agradecemos a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor.
Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda a parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha muitas vezes dito a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. O evangelista Marcos situa a narrativa do episódio da decapitação de João Batista entre o tempo em que os discípulos saíram a pregar, comissionados por Jesus, e o retorno dos mesmos. Como vimos no evangelho refletido no domingo passado, em sua ação missionária, os discípulos haviam feito muitos sinais e milagres. E foram esses acontecimentos e mais os milagres que também Jesus havia feito e tudo o que suas ações e mensagem estavam provocando que chegaram aos ouvidos de Herodes. Daí então, Herodes se lembrou de que ele mesmo havia mandado prender e matar João Batista. Herodes, ao fazer a ligação entre os acontecimentos da morte de João Batista ao que ele agora estava ouvindo de Jesus e seus discípulos, chega mesmo a pensar que Jesus fosse João Batista ressuscitado. Este sentimento reforça a íntima relação entre o ministério de João Batista e a vida de Jesus, relação esta que se manifesta ainda quando estavam no ventre de suas respectivas mães. Quem não se lembra da cena do encontro de Maria,
grávida de Jesus, com sua prima Isabel, grávida de João, quando as duas crianças no ventre se manifestam. Cena linda e emocionante aquela. São vários, queridos irmãos e irmãs, os registros nos evangelhos que reforçam o valor da missão de João Batista no anúncio da chegada do Messias. O Evangelho de Mateus conta que João começou a pregar no deserto da Judéia dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito dele, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. No Evangelho de João, o registro é de que houve um homem chamado João que foi enviado por Deus. E em outra passagem, o mesmo evangelista narra que, interrogado pelos judeus se ele era o Messias esperado, João Batista testemunhou: eu não sou o Messias, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Marcos, o autor do Evangelho, de onde extraímos o texto lido ainda há pouco, inicia seu Evangelho apresentando João Batista como aquele que pregava o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Todos esses textos e contextos são para mostrar que Herodes tinha conhecimento de quem era João e tudo o que ele representava dentro da missão dada por Deus de anunciar sua vontade e proclamar a boa nova da salvação garantida pela vinda de Jesus Cristo. O rebuliço causado pela dispersão dos discípulos, os sinais e milagres por eles realizados, as notícias de tudo que a pessoa de Jesus vinha provocando por onde passava, desperta Herodes para o que havia sido por João anteriormente colocado, motivado até, quem sabe, por um sentimento de culpa, haja visto a injustiça que ele havia cometido ao mandar prender e matar João. E tudo começara com a fúria de Herodias, mulher de Herodes, por haver João Batista publicamente advertido Herodes quanto ao seu casamento com ela, uma vez que tratava-se de sua cunhada, mulher de seu meio-irmão Felipe. Pela lei dos judeus, casar-se com a cunhada era proibido, mas, mesmo assim, o rei casou. Seria muito diferente a atitude de Herodes daquela de governantes de nossos dias que se sentem acima da lei e que acham que a lei é apenas para os outros? Pela atitude de João Batista, vê-se que o precursor de Jesus era bastante corajoso. Não teve medo de denunciar o erro do governante do Todo-Poderoso. E esse ato trouxe como consequência a ordem do rei para prendê-lo. Mas a situação não parou por aí. Infelizmente, quando se abre a porta para o pecado da injustiça, ela acaba por se escancarar. O rei estava de aniversário. Foi então celebrado um banquete. Banquete onde estavam presentes convidados ilustres, ante os quais a necessidade do rei em demonstrar poder era iminente. E a grande oportunidade chega quando a filha de Herodias faz uma dança especial diante do rei e dos convidados. Para mostrar que gostou da dança e que tem poder, diz à moça que peça o que quiser, que ele lhe dará, mesmo que seja a metade do seu reino. Ah, como fala um ego inflado! Tudo posso, tudo faço, nada, nem ninguém me detém. A moça, tirando proveito da situação, não perde tempo
e vai consultar sua mãe Herodias, que, movida pelo ódio e vingança, aproveita a ocasião propícia para calar a voz que acusava sua união incestuosa, pedindo a cabeça do profeta João numa bandeja. E aí, meus irmãos, ego inflado, acompanhado de cobiça e ódio, só pode mesmo gerar como resultado a morte. A inesperada petição da princesa coloca o rei numa situação onde a única saída era atender-lhe prontamente, pois tinha jurado diante de todas as testemunhas que estavam presentes. O rei, querendo ficar bem na fita, cede à sensualidade da moça, aos compromissos de bajulação à corte e, com seu poder arbitrário, manda executar João, aquele cuja voz era ouvida nos desertos. E foi assim que o jogo de poder e as alianças malditas, a imoralidade e corrupção que reinavam naquele palácio, marcaram a morte, o assassinato de João Batista, o precursor de Jesus. Apenas o precursor, que já serve como indicativo do que viria pela frente. Foi ainda quando João estava na cadeia que ele mesmo enviou seus discípulos para falar com Jesus, para saber se Jesus era mesmo o Filho de Deus, o Salvador. Pediu-lhes que fizessem a Jesus a pergunta: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? E com a resposta de Jesus, temos muito a aprender do reino, pois Jesus não respondeu dizendo: sim, eu sou o Filho de Deus, ou não, eu não sou o Filho de Deus. A bela resposta dada foi: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo, isto é, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia do Evangelho é anunciada aos pobres. Por detrás dessa resposta de Jesus estava a profecia do Antigo Testamento de que quando Deus viesse com salvação para o seu povo, então os cegos veriam, os surdos ouviriam, aleijados saltariam e os mudos cantariam de alegria. Isso está registrado na leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 35, nos versículos de 1 a 6. As palavras de Jesus, que refletem seus atos, conferem exatamente com as palavras de profecias do Antigo Testamento. Ora, Jesus se referiu a elas porque sabia que João conhecia estas palavras e logo, sem dúvida, chegaria à conclusão de que ele era o Filho de Deus e era aquele que estava por vir e que, portanto, o reino de Deus estava próximo. João Batista foi preso e assassinado porque não ficou quieto diante dos desafios da palavra e da vontade de Deus. Sua mensagem convocava à conversão, a uma mudança de vida, de forma a direcioná-la conforme os valores do reino de Deus. Jesus foi morto porque viveu e ensinou o caminho da vida, assumindo até o fim o projeto de salvação dado por Deus à humanidade. Lutaram e morreram o profeta e o Messias Salvador. Mas a luta não foi em vão. Deus ressuscitou a Jesus e nele todos os profetas. Nós, muitas vezes, esquecemos disso, o que só faz o sofrimento no mundo aumentar. Afinal, muitas vezes chegamos até a afirmar
que minimizar a dor humana com ações que visem construir um mundo mais justo e solidário nada tem a ver com a fé. Misericórdia de nós, Senhor. O nosso testemunho implica em comunicar a boa nova de que o Cristo vivo conosco vai. Ao nosso redor, queridos irmãos e irmãs, há muitas coisas para serem feitas. Se juntarmos nossas forças, vamos vencê-las. Se não fizermos nada, elas já nos venceram. A indiferença é um grande veneno para a fé. Quem vive indiferente não dá espaço para Deus, porque a Ele também se torna indiferente. Mas Deus está em nós e quer agir através de nós. Não somos meros espectadores do mundo. Devemos participar das alegrias e prazeres, assim como das penas e sofrimentos que comungam as pessoas do nosso tempo e a criação onde habitamos. Em nosso batismo, recebemos a mesma vocação dada a João de sermos pessoas que ajudam a preparar o caminho de Cristo em meio à nossa história no tempo em que vivemos. Participando na vida e na missão da Igreja, nos dispomos a sentir a doce responsabilidade de fazer o bem, de proclamar o Cristo vivo, de conduzir as pessoas à verdade e à salvação que há em Cristo Jesus. Que bom termos você conosco, participando dessa sublime missão. Deus abençoe e fortaleça sua vida. Finquemos nossos pés nas pegadas do Cristo e construamos juntos um caminho de amor e paz para o nosso mundo. Proclamemos com alegria que Cristo está no meio de nós, age em nós e através de nós. Amém. Anuncia as boas novas, que caminha sobre os montes, sobre a relva, entre as fontes, que anuncia a salvação, que proclama as coisas boas, leva o nome, leva a paz, leva as novas num cartaz, que anuncia a salvação, que proclama as coisas boas, leva um nome, leva a paz, leva as novas num cartaz. Que formosos são os pés do que anuncia um novo mundo, que caminha pelas ruas, pelos becos em esquinas, que fala em nome da justiça, que não teme a milícia, prega a vontade, prega o pão, leva um povo à razão, que fala em nome da justiça, que não teme a milícia, prega a vontade, prega o pão, leva um povo à razão.
Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Sabemos, querido Deus, que tu conheces as necessidades de cada um dos teus filhos e filhas, pois tu estás em tudo e em todos. Tu sabes da nossa vida, do que temos em nossa mente, em nosso coração, antes mesmo que expressemos. Permite que nos abriguemos em teus braços. Olha por cada situação de aflição que nos atinge. Olha por nossas famílias, nossos líderes, nossa igreja, nosso país, com olhar de amor, de carinho, de atenção, de ajuda. Toda a nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Aliás, tudo está em tuas mãos. Dá-nos, Senhor, que possamos sempre de novo recomeçar. Nos ajude a amar mais e mais a Ti do que ao mundo, com seus valores nefastos, impregnados de cobiça, egoísmo e intolerância. Dispõe-nos para servir ao Teu reino e usa-nos como instrumentos de paz e amor, atentos à promoção dos atos de justiça aos quais Jesus Cristo nos convoca. É em nome dele que oramos. Amém. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. O Deus que disse: da escuridão brilhará a luz, é o mesmo que faz brilhar a luz em nossos corações. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Cristo. Sigamos iluminados por essa luz,
fazendo resplandecer a beleza de Cristo em nosso viver, procurando descobrir as coisas que agradam ao Senhor e produzam luz e beleza para o mundo todo. Amém. Que Deus Pai nos conceda a graça transformadora. Que Deus Filho nos conceda a graça salvadora. Que o Espírito da vida nos conceda a graça libertadora. E em nossos caminhos seja celebrada a paz.
ó Senhor. Vivifica